Jornal Diário de Notícias apresenta O crime organizado no Rio de Janeiro dá origem ao presente. Parte 2. Parte final. Os anos 1990 marcaram uma virada brutal na história do crime organizado no Rio de Janeiro. Se na década anterior as facções ainda estavam em fase de consolidação, foi nos anos 90 que o tráfico de drogas se transformou definitivamente no motor da violência urbana. As favelas, já ocupadas por grupos armados ligados ao Comando Vermelho, passaram a ser palco de disputas sangrentas. O poder não se restringia mais apenas ao comércio da droga. Era uma questão de território, de domínio sobre comunidades inteiras. Quem controlava a favela, controlava os pontos de venda, o fluxo de dinheiro e até mesmo a vida dos moradores. Mas esse domínio não ocorreu de maneira pacífica. Foi nesse período que surgiram as primeiras dissidências internas no Comando Vermelho. A rigidez de sua liderança, somada às disputas por áreas lucrativas, fez com que alguns integrantes se rebelassem, dando origem a outras facções, como o Terceiro Comando e, mais tarde, a Amigos dos Amigos, ADA. Essas divisões ampliaram o conflito. O que antes era uma guerra entre polícia e criminosos, agora se tornava também uma guerra entre facções rivais. O Rio passou a viver uma rotina de confrontos armados quase diários. Bairros inteiros ficavam sitiados, com trocas de tiros intensos, barricadas nas ruas e a população refém do fogo cruzado. Ao mesmo tempo, o Estado respondia com operações policiais cada vez mais violentas. Fuzis e metralhadoras passaram a fazer parte do cotidiano tanto das forças de segurança quanto dos criminosos. E no meio desse conflito, sempre quem mais sofria era a população pobre, que via suas casas invadidas, seus filhos mortos por balas perdidas e sua dignidade esmagada pelo medo. Foi também nos anos 90 que começaram a surgir os embriões das milícias. No início, formadas por policiais, ex-policiais e bombeiros, esses grupos se apresentavam como uma espécie de força de defesa comunitária. Sua proposta era simples: expulsar o tráfico das comunidades e oferecer segurança aos moradores. Mas a segurança tinha um preço. E esse preço, com o tempo, se revelaria mais caro do que se imaginava. No início dos anos 2000, o Rio assistiu ao crescimento vertiginoso de um novo poder paralelo, as milícias. O que começou como pequenos grupos de ex-policiais oferecendo proteção em troca de pagamento virou, em pouco tempo, um verdadeiro império. As milícias se diferenciaram do tráfico em vários aspectos. Enquanto o tráfico de drogas se sustentava na venda de cocaína e maconha, as milícias diversificaram suas fontes de renda. Passaram a controlar serviços básicos e cotidianos da vida dos moradores: transporte alternativo, fornecimento de gás, distribuição de internet clandestina, TV a cabo pirata, até mesmo a venda de terrenos e loteamentos ilegais. Esse modelo de negócio lhes deu um poder sem precedentes. Diferente das facções, que ainda eram vistas como inimigos pela sociedade e perseguidas pela polícia, as milícias cultivaram uma imagem de salvadores. Muitos moradores, cansados da violência do tráfico, viam nesses grupos uma alternativa de ordem. Mas logo perceberam a armadilha. Não havia liberdade, apenas a troca de um opressor por outro. A grande diferença, no entanto, estava na política. As milícias não se limitaram às armas e ao território. Rapidamente passaram a infiltrar-se no poder público, elegendo vereadores, deputados estaduais e até federais. Controlavam votos nas comunidades que dominavam e negociavam apoio político em troca de favores. Esse braço político deu às milícias um grau de proteção que o tráfico jamais teve. Enquanto as facções enfrentavam confrontos diários com a polícia, as milícias muitas vezes contavam com a complacência, ou até mesmo a participação, de autoridades públicas. Esse cenário consolidou sua expansão. No fim da década de 2000, já não havia como negar: as milícias eram a nova força dominante em vastas regiões da cidade. Hoje, o Rio de Janeiro vive uma disputa complexa e fragmentada. De um lado, ainda está o Comando Vermelho, a maior facção do tráfico, com uma estrutura robusta, forte presença em presídios e domínio de diversas favelas estratégicas. De outro, grupos como o Terceiro Comando Puro e a ADA, que perderam força ao longo dos anos, mas ainda resistem em áreas específicas. Mas o verdadeiro adversário do tráfico, nos últimos tempos, tem sido o avanço das milícias. Em muitos bairros da Zona Oeste e até mesmo na Baixada Fluminense, os traficantes foram expulsos, substituídos por esses grupos paramilitares. Hoje, estima-se que as milícias já controlem territórios maiores que os do tráfico em algumas regiões. O resultado é um mosaico caótico. Cada área da cidade possui suas próprias regras, impostas pelo poder paralelo que a domina. Há favelas em que o tráfico dita normas de convivência, horário de funcionamento do comércio e até costumes da comunidade.
Há bairros em que a milícia decide quem pode abrir uma loja, quanto deve ser pago por mês e até quem pode ou não morar ali. Para o cidadão comum, a sensação é de abandono. O Estado existe apenas no nome, escolas precárias, hospitais sem estrutura, polícia que só aparece em operações de confronto. Quem dita as regras, de fato, são esses grupos armados. A trajetória do crime organizado no Rio de Janeiro é, acima de tudo, a história da desigualdade. Desde os tempos da escravidão, milhões foram empurrados para a margem da sociedade. Primeiro nas senzalas, depois nas favelas, sempre relegados à invisibilidade. Esse vazio social foi preenchido por quem ofereceu aquilo que o Estado não deu: proteção, pertencimento, renda e até uma forma distorcida de justiça. O tráfico, o jogo do bicho e as milícias são, em última análise, produtos de um mesmo processo histórico. Eles se fortaleceram sempre que o Estado se mostrou ausente, sempre que a população foi esquecida, sempre que a desigualdade falou mais alto. Hoje, o Rio de Janeiro paga esse preço. Uma cidade que deveria ser símbolo de cultura, beleza e esperança é, ao mesmo tempo, lembrada por sua violência. O desafio é romper esse ciclo. Porque o crime organizado não é apenas uma questão policial, é uma questão social, política e histórica. Enquanto não houver investimento real em educação, saúde, cultura e oportunidades, o crime continuará sendo uma alternativa para milhares de jovens sem perspectiva. E assim, a história se repetirá. Encerrar essa narrativa é lembrar que o crime no Rio não nasceu do nada. Ele é fruto de escolhas, ou da falta delas. Da escravidão ao tráfico, do jogo do bicho às milícias, o poder paralelo só cresceu porque o poder oficial se omitiu. O futuro do Rio depende de romper esse passado e construir uma cidade que seja lembrada não pela violência, mas pela força de seu povo, pela sua cultura e pela esperança de que outro caminho é possível. Encerramos aqui mais um capítulo desta história. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O Diário de Notícias continua trazendo informação e conteúdo exclusivo para você. Até a próxima!